Next, o banco digital que faz acontecer. Olá, boa noite. Boa noite. Acidentes como o que provocou a morte de Marília Mendonça e de outras 4 pessoas costumam deixar a população com medo de voar. Especialistas afirmam que pousos de emergência ou situações em que o avião precisa queimar combustível em pleno ar são comuns. Mesmo assim, o avião continua sendo um meio de transporte muito seguro. O barulho forte e a baixa altitude de um avião de grande porte despertaram medo nos moradores de Piracicaba, interior de São Paulo. Estava todo mundo desesperado porque é um barulho muito forte, a gente não está acostumado com um avião de grande porte dentro da cidade, não estava entendendo nada. Foi quando ele novamente deu essa volta. Dá medo, né? A impressão que a gente tem que vai bater, que vai cair. Ainda em choque com um acidente que matou a cantora Marília Mendonça, Silvio saiu de casa para ver o que estava acontecendo quando ouviu o barulho sem fim da aeronave. Dava para ver só a luz dele piscando, mas ele estava muito baixo. O avião era de carga, um Boeing 767. Decolou do Aeroporto Internacional de Viracopos com destino a Miami, nos Estados Unidos, mas precisou interromper a viagem. O que os moradores aqui de Piracicaba presenciaram foi uma manobra bem conhecida na aviação, a chamada queima de combustível. Apesar de não apresentar falhas mecânicas, o Boeing 767 precisou retornar ao Aeroporto Internacional de Viracopos por causa de uma despressurização. Para pousar com segurança, precisava ficar mais leve. É um procedimento normal, é muito comum na decolagem. Olha, estou com peso acima do pouso, se precisar retornar, nós vamos queimar o combustível. O pouso aconteceu sem problemas. A despressurização acontece em um avião quando ele não está totalmente lacrado. No caso do Boeing, que os moradores viram, o vazamento aconteceu no compartimento de carga. Pousos de emergência e queima de combustível são comuns. Neste ano, foram pelo menos 110 registros de ocorrências assim com aviões em todo o país. E os pilotos são treinados para reverter qualquer situação anormal durante o voo. Toda a situação já foi treinada. Apenas cabe ao piloto tratar daquilo da forma que ele treinou. Veja agora outros destaques do dia. Câmara vota em segundo turno a proposta que abre espaço para Auxílio Brasil de R$ 400. E governo divulga detalhes do programa social. Supremo Tribunal Federal forma maioria pela suspensão do orçamento secreto. Destroços do avião de Marília Mendonça deixam Caratinga para investigação no Rio de Janeiro. Sorteio com Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos define os grupos do Campeonato Paulista. E na série especial, as técnicas cada vez mais avançadas de reconstrução dos seios após o câncer de mama. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. Os destroços do avião que caiu com Marília Mendonça e outras 4 pessoas foram encaminhados para o Rio de Janeiro, onde devem passar por novas perícias. Já os 2 motores da aeronave, que também precisam passar por análise mais aprofundada, continuam em Caratinga. Os destroços do avião deixaram Caratinga no início da tarde com destino ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Peça importante da investigação sobre as causas do acidente, a fuselagem será analisada por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. O órgão da aeronáutica também deve analisar os motores da aeronave que permanecem no pátio da empresa de guinchos da cidade mineira onde ocorreu o acidente. E os motores, tendo em vista que há necessidade de uma equipe, de uma capacitação técnica para fazer a abertura e avaliação. Então, neste momento, a gente ainda não pode afirmar para onde seguirão os motores. O avião que transportava a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas caiu na tarde da última sexta-feira. Ninguém sobreviveu. A câmera da casa onde Jorge trabalha registrou a sombra do bimotor segundos antes do acidente.
A única coisa que eu vi foi uns pedaços debaixo da torre, da rede ali. Eu desci, olhei como de fato estava lá embaixo mesmo. Já o desespero de quem presencia a queda de um avião foi registrado pela câmera de segurança no quintal desse casal. Rossana e Fernando se preparavam para sair de carro quando a aeronave passou muito perto da casa deles. Eu estava fechando a porta para sair de casa e nesse momento eu escutei um barulho muito alto, uma mistura de helicóptero com avião e batendo uma lata, como se era engrenagem com engrenagem, a impressão assim, aquele barulho de lata mesmo. As imagens mostram quando Rossana percebe a proximidade da aeronave, o percurso do avião e a queda. Eu fiquei com muito medo, eu comecei a gritar, falei, vai cair, porque ele estava balançando um pouco e a velocidade dele estava baixa em relação aos outros que a gente vê descendo aqui. Imediatamente liguei para o Corpo de Bombeiros e é uma coisa tão inusitada que nem os bombeiros acreditaram. No final de semana, o casal relatou tudo isso para os técnicos do CENIPA. Investigadores da Polícia Civil já ouviram o dono da empresa de táxi aéreo responsável pelo bimotor. O conteúdo do depoimento não foi divulgado porque o inquérito corre em segredo de justiça. A Polícia Civil deve pedir para a Companhia de Energia de Minas Gerais um relatório sobre os reparos que foram feitos nos cabos de distribuição onde a aeronave bateu. Nos próximos dias, começam a ser ouvidas as testemunhas do acidente. Segundo o delegado responsável, a conclusão dos laudos periciais é fundamental para o término da investigação que apura a responsabilidade criminal pelo acidente. Esses laudos, certamente, o que a Polícia Civil demandar, o que o CENIPA demandar, haverá esse compartilhamento. Nós vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro, porque o repórter Pedro Paulo Filho tem mais detalhes sobre a investigação da aeronáutica nos destroços do avião. Vamos saber dele se o material que vai ser periciado já chegou. Boa noite, Pedro Paulo. Tudo em ordem para começar a perícia? Ainda não, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. A chegada desse material está prevista para daqui a pouco, por volta de 9, 10 horas da noite. Mas um hangar do Aeroporto Internacional Tom Jobim já está reservado para receber esse material. A fuselagem e os demais destroços do bimotor saíram de Caratinga, em Minas Gerais, num caminhão no início da tarde. A viagem de 470 quilômetros de distância tem uma duração prevista aí de 8 horas. E aqui, esse material vai ser analisado por técnicos do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o Seripa 3, que é responsável pelos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Esses trabalhos serão complementares aos que foram iniciados já no fim de semana, no local da queda do avião. Ainda não há uma previsão para a conclusão dessa nova perícia. Cris, Celso. Obrigada, Pedro Paulo. Foi preso hoje no Rio Grande do Sul um cirurgião plástico suspeito de cometer crimes de assédio sexual contra pacientes. Pelo menos 9 vítimas já foram identificadas pela Polícia Civil. Estevão Rodrigues foi preso no consultório dele em um bairro nobre da capital gaúcha. No trajeto até a viatura, o cirurgião foi questionado se teria cometido os crimes, mas ficou calado. No contexto das consultas, havia esses toques lascivos do cirurgião que ultrapassam aquilo que se espera de uma boa relação entre médico e paciente. Até agora, 9 vítimas denunciaram o médico por importunação sexual. Uma delas relatou como eram os atendimentos. Ele pegava e mandava tu ir lá no consultório dele, porque ficaria mais discreto, para ninguém no hospital saber. E aí lá ele passava a mão, assim, como a gente tinha que ficar sem roupa para ele examinar, ele vinha com um ar meio querendo beijar na boca, meio passando a mão na gente assim. No consultório foram apreendidos equipamentos eletrônicos, armas e documentos. De acordo com a polícia, o local também seria usado de forma clandestina para cirurgias. O Conselho Regional de Medicina foi procurado há 15 dias pela Polícia Civil, mas não respondeu. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul disse em nota que abriu sindicância para investigar a existência de falha ética e que o processo é sigiloso. A defesa de Estevão Rodrigues também emitiu nota dizendo que o médico é vítima de acusações falsas e infundadas e entende que a apreensão dos bens foi realizada de forma irregular, desnecessária e abusiva.
Mais de 500 pessoas procuraram a Justiça do Rio de Janeiro para recuperar o dinheiro que aplicaram em uma empresa que prometia lucros astronômicos. Segundo a polícia, essa era uma pirâmide financeira baseada em moedas digitais. O dono do negócio, Glaidson Acácio dos Santos, está preso e com os bens bloqueados. A vontade era comprar criptomoedas, os chamados bitcoins. A família investiu as economias, R$70 mil na empresa GAS de Glaidson Acácio dos Santos, que está preso. A propaganda de lucros acima do mercado convenceu Renan, que chegou a ter retorno dos investimentos. Mas há 3 meses, nenhum real cai na conta. A situação financeira está um pouco apertada, porque eles prometeram 10% da rentabilidade. Então, é um valor que fazia parte do orçamento, né? Então, no momento, a gente tem buscado, assim, conter gastos. A família decidiu processar a empresa. Esse pedido de restituição do valor que foi despendido, mas também que haja um pedido de dano moral, mas, sobretudo, a rescisão contratual é bastante relevante. Mais de 500 clientes de Glaidson fizeram o mesmo caminho, procuraram a justiça para ter o dinheiro de volta e os contratos cancelados. As atividades financeiras das empresas estão suspensas por uma decisão judicial, que ainda bloqueou 38 bilhões de reais em bens. Glaidson é apontado como chefe de um esquema ilegal. As empresas de investimento dele seriam uma fachada para o verdadeiro negócio, uma pirâmide financeira. A defesa dele divulgou um vídeo onde afirma que os bloqueios judiciais impedem a devolução do dinheiro e pede calma aos clientes. Esse é só um momento ruim que vai passar. As moedas virtuais não são regulamentadas no país e, por isso, para especialistas, são um negócio de alto risco. Esse tipo de investimento é um empréstimo que você está fazendo para alguém. É como você comprar um carro e o carro não está em seu nome. Para os estrangeiros, tudo. Para os brasileiros, impostos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, quer colocar gigantes da tecnologia na Amazônia e, para isso, deixá-las livres de tributos. Ao mesmo tempo, Guedes é contrário ao projeto que mantém a desoneração da folha de pagamento das empresas dos setores que mais empregam no país. No centro do debate sobre o clima, a Amazônia. Na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, o mundo discute o que fazer para preservar regiões importantes para o planeta, como a floresta brasileira. Mas em um dos debates, o ministro da Economia, Paulo Guedes, apareceu com uma proposta que causou espanto. Você imagina se o Brasil dá agora 20 anos de isenção para corporate tax, para impostos, para empresas como a Tesla, como a Google, como a Amazon, são empresas digitais, são empresas do futuro, são empresas verdes, que se instalarem na região e realmente transformarem aquilo na capital mundial da bioeconomia, da economia sustentável. Nós vamos fazer ter o Vale do Silício, nós vamos fazer a Selva do Silício. As isenções sugeridas para as gigantes estrangeiras da Selva do Silício de Paulo Guedes vão no sentido oposto ao que o ministro prega para as empresas nacionais. Ele é contra a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, benefício concedido a 17 setores da economia que empregam 6 milhões de brasileiros. Ele parece meio perdido, ele não tem uma direção que ele segue nas políticas públicas que ele propõe. Então, às vezes ele propõe diminuir os gastos tributários, daí depois ele propõe aumentar. Esses 6 milhões de empregos são muito mais gente do que as gigantes de tecnologia geram. No mundo, a Google, por exemplo, emprega 150 mil pessoas. Já a Amazon, 1.300.000 pessoas. E a Tesla, 70 mil pessoas. Um total de 1.520.000 empregos. São empresas que geram poucos empregos, né? Boa parte dos lucros dela é difícil a gente taxar dentro do país, porque elas são realizadas internacionalmente. Então, é difícil a gente pensar em algum grande benefício que traria essa renúncia fiscal para trazê-las para cá. A fala de Paulo Guedes também não leva em conta o que é discutido no exterior. Os países do G20, as economias mais ricas do mundo, querem aumentar a tributação dessas grandes empresas de tecnologia e não diminuir como ele defende.
Agora, como é que você vai dar um benefício fiscal desse justamente para uma empresa que cria pouco emprego? Agora, não é bem isso que o Brasil está precisando. Eu acho que simplesmente é uma cortina de fumaça ou, numa forma mais elegante, um pensamento que foi colocado com uma voz alta. Enquanto o ministro sonha com uma Amazônia cheia de empresas estrangeiras, os setores brasileiros que dependem da desoneração alertam para os riscos que o fim do benefício pode provocar. Se tiver mais uma reoneração em cima, na casa de quase 10%, isso vai ter que ser repassado diretamente para a mesa do consumidor e para as prateleiras dos supermercados. É por isso que a gente defende a manutenção desse programa, que é muito importante para o país, para a criação de empregos e para a manutenção de empregos, além de evitar mais acúmulo na inflação dos alimentos. A farmacêutica Pfizer pediu a aprovação da vacina que produz contra a Covid como dose de reforço a todos os adultos. Ao vivo, a correspondente Evelyn Bastos tem outras informações direto dos Estados Unidos. Boa noite para você, Evelyn. Oi, Celso, muito boa noite para você, para a Cris e para todo mundo que nos acompanha. Olha, funcionários do órgão regulador de saúde daqui dos Estados Unidos já até adiantaram aí para a imprensa norte-americana que essa aprovação deve sair em no máximo 15 dias. Quando isso realmente se confirmar, aí todos os adultos que vivem aqui no país e que receberam as 2 doses da Pfizer estarão elegíveis para receber essa dose de reforço. Lembrando que atualmente essa terceira dose da Pfizer só está liberada para pessoas acima de 65 anos com doenças pré-existentes e também os profissionais da área da saúde. Eu volto com vocês aí no estúdio. Celso, Cris. Obrigado, Evelyn. Veja a seguir os detalhes do Auxílio Brasil, programa social que vai substituir o Bolsa Família. E na série especial, as técnicas mais avançadas para a reconstrução dos seios após o câncer de mama. O governo divulgou os detalhes do novo programa Auxílio Brasil. A proposta é atingir 17 milhões de famílias. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, foi chamado ao Planalto pelo presidente para discutir o futuro do novo programa do governo, o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é muito importante para os brasileiros que foram atingidos pelo isolamento social da Covid-19. O novo programa social vai atender, inicialmente, o público do Bolsa Família, cerca de 14 milhões de famílias. A promessa do governo é ampliar esse número para 17 milhões até o final do ano. Hoje foi publicado o decreto regulamentando o novo programa. Todas as famílias atendidas pelo Bolsa Família serão transferidas para o Auxílio Brasil, sem a obrigatoriedade de recadastramento. O Auxílio Brasil vai atender famílias em situação de extrema pobreza, com renda familiar mensal per capita de R$ 100, ou de pobreza, com renda entre R$ 100 e R$ 200. O programa vai pagar um benefício de R$ 300 para financiar os cuidados em tempo integral de crianças de 0 a 2 anos, nos casos em que os responsáveis não encontram vagas em creches. Foi fixado o valor mensal do auxílio Criança Cidadã de R$ 200 para as famílias que tenham crianças matriculadas em turno parcial e de R$ 300 para as crianças matriculadas em turno integral. O valor da Bolsa de Iniciação Científica Júnior, voltada para estudantes com bom desempenho em competições acadêmicas e científicas, será de R$ 100. Haverá ainda o benefício Primeira Infância, pago mensalmente no valor de R$ 130. Ele será destinado às famílias com crianças entre 0 e 3 anos. Também existe o auxílio Inclusão Produtiva Rural, concedido aos agricultores familiares que integram o programa. Ele vai ser pago em parcelas mensais de R$ 200 por até 36 meses aos agricultores familiares inscritos no Cadastro Único. E depois de passar quase 2 anos sem legenda, o presidente Jair Bolsonaro confirmou ao presidente do Partido Liberal, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, a intenção de se filiar ao PL para disputar a reeleição no ano que vem. A previsão é que essa filiação ocorra no próximo dia 22. Devo decidir essa semana. Devo decidir. Tem que ter um partido. Vão me criticar. Ah, esse partido. Todos os partidos têm problemas. Eu não consegui fazer o meu.
que a burocracia cresceu muito, né? E foi impossível ter um partido. Então, está quase certo com o PL. Vamos priorizar, da minha parte, o Senado. O presidente voltou a falar sobre a demora para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado de André Mendonça, indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, segue sem marcar a data para a sabatina. Estamos aí indo para 5 meses sem que seja sabatinado o ministro André. Mas por quê? Não vou responder para vocês. Deve saber por quê. Se não souber também, o certo é ser sabatinado. A sabatina não é saber se tem conhecimento, não é uma prova escrita. É uma votação secreta. Quem não quer o André, vota contra. Mas não pode ficar nessa agonia aí. O ministro de Minas e Energia afirmou hoje que o preço do petróleo pode aumentar ainda mais nos próximos meses. A declaração foi dada numa audiência no Senado. Já virou rotina passar pelos postos de combustíveis e ver os preços cada vez mais altos. E segundo o ministro de Minas e Energia, isso deve continuar assim. Bento Albuquerque explicou hoje aos senadores da Comissão de Serviços de Infraestrutura que o preço do petróleo deve subir ainda mais com a chegada do inverno no hemisfério norte. Isso aumenta o consumo por lá por causa dos sistemas de aquecimento e deve provocar uma nova alta internacional. Ele foi questionado por senadores se a Petrobras não pode alterar a política de preços, que hoje é atrelada ao mercado internacional. O ministro diz que isso pode provocar desabastecimento. E temos que ter uma preocupação agora muito grande com o desabastecimento. Mudar qualquer coisa tem que ser uma mudança com bastante critério, né, com bastante transparência e governança, né, para que a gente possa atingir os objetivos. E eu não tenho dúvida que todos nós estamos trabalhando nisso, o Congresso Nacional, o Executivo, para que a gente possa dar uma resposta à sociedade. Eu acredito que isso vai ocorrer. O ministro também falou sobre a situação dos reservatórios das hidrelétricas no país. Mesmo com algumas usinas desligadas por falta d'água, ele garante que o Brasil não sofre risco de um apagão. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, a pior situação é no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, onde os reservatórios estão com apenas 18% da capacidade. 2 usinas de São Paulo não estão gerando energia, Ilha Solteira e Três Irmãos. Em seguida, vem o Nordeste, que tem 36% do nível útil das represas, seguido do Norte, com 42%. A situação mais tranquila é no Sul, onde as chuvas do mês passado aliviaram o problema e os reservatórios estão com 53%. A questão hídrica melhorou, mas ainda requer bastante atenção e vamos continuar trabalhando nesse sentido para que o país permaneça com a sua segurança energética preservada. Todos os anos, de setembro a dezembro, o estado do Piauí vive o período mais quente. Nas últimas 24 horas, além do calor, a capital, Teresina, recebeu toda a chuva esperada para o mês. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Essa chuva vai continuar pelos próximos dias? Continua não na mesma intensidade, viu, Cris? Boa noite para você, Celso, para todo mundo que nos acompanha. Olha só, nas imagens de satélite podemos ver muitas nuvens espalhadas no centro-norte do país. Nesta quarta-feira, essas nuvens provocam pancadas de chuva a qualquer hora sobre quase todo o Nordeste e o Norte. No Sudeste, uma frente fria no oceano mantém as nuvens enfileiradas numa espécie de corredor de umidade, representado por essa escadinha laranja aqui do mapa, entre São Paulo e o Acre. Atenção, centro-sul de Minas, Goiás, norte de São Paulo e interior de Mato Grosso do Sul. Os temporais podem vir com granizo, trovoadas e tempestade de poeira. Entre o Rio Grande do Sul e o interior de São Paulo e nas áreas claras do Nordeste, nada de chuva. No interior gaúcho e no oeste de Santa Catarina e Paraná, a umidade do ar fica baixa. Em Curitiba, a máxima de 19 graus. No Rio de Janeiro, faz 23. Em Cuiabá, 30. Em Salvador, 28. Em Fortaleza e Rio Branco, até 32. Em São Paulo, nuvens e pouca chuva até sexta-feira. Nesta quarta, máxima de 22 graus. Na quinta, faz 20. Sexta-feira, com 19. No sábado, não chove e aí sim a temperatura sobe um pouquinho, máxima de 21.
Tem pedido do Centro-Oeste no Tempo Delivery. É o Ítalo de Ouro Verde de Goiás, Lidy. Opa! Oi, Ítalo. O pessoal aí de Ouro Verde de Goiás entrou numa sequência de dias com sol entre nuvens e chuva a qualquer hora. Nesta quarta, máxima de 26 graus. Quinta e sexta com 25. A Priscila é de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Vamos lá, Priscila. Os próximos dias seguem com céu bem carregado e chuva a qualquer hora. Nesta quarta, o dia começa com 22 graus e à tarde faz 23. Na quinta, 24 e na sexta, até 22. Faça como eles e participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR para aparecer aqui no nosso telão. Até amanhã, gente. Até amanhã, Lidy. Obrigada. Até lá, Lidy. Em Portugal, fiéis exigem uma investigação independente sobre possíveis casos de pedofilia cometidos por representantes da Igreja Católica. Numa carta aberta, o grupo afirma que a recusa pode significar uma tentativa de acobertar escândalos. O pedido foi assinado por mais de 200 pessoas, entre elas figuras públicas como políticos, jornalistas e escritores. A carta enviada à Conferência Episcopal Portuguesa pede que os representantes da Igreja Católica apoiem uma investigação independente sobre os possíveis abusos sexuais cometidos por representantes do catolicismo no país. O grupo pede uma apuração urgente, profunda e isenta e que lance um olhar rigoroso para os últimos 50 anos. Para os autores, se o pedido for negado, a Igreja Católica estaria mais uma vez encobrindo supostos crimes. Na carta à Igreja Católica, representantes da sociedade portuguesa questionam o baixo número de casos de abusos sexuais identificados aqui em Portugal. Na última década foram feitas pouco mais de 10 denúncias. Os responsáveis pelo pedido acreditam que a realidade aqui não é diferente de países como Estados Unidos, Alemanha, Polônia e França. Neste momento, a Igreja Católica Francesa enfrenta uma das maiores crises de sua história. Um relatório de outubro revelou que até 330 mil crianças podem ter sofrido abuso ao longo das últimas décadas. Os bispos católicos do país assumiram a responsabilidade institucional pelos crimes e vão vender bens da igreja para indenizar as vítimas. Na Bolívia, a polícia prendeu pelo menos 125 manifestantes que protestavam contra o governo. Os atos se espalharam por todo o país no momento em que o presidente Luiz Arce, do partido de Evo Morales, completa um ano no poder. A oposição critica uma nova lei que permite ao governo investigar o patrimônio de cidadãos sem mandato judicial. Por conta das manifestações, a fronteira entre Brasil e Bolívia chegou a ser fechada. E aqui no Brasil, um turista francês foi mordido por um tubarão em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Esse é o primeiro ataque do tipo em 30 anos na cidade. De acordo com especialistas, várias espécies de tubarão circulam pela área, mas ainda não foi possível identificar a responsável pelo ataque. As autoridades disseram que não há motivo para os banhistas se preocuparem. Veja a seguir, definidos os grupos do Campeonato Paulista do ano que vem, que terá transmissão da Record TV. E na série especial, os novos tratamentos contra o câncer de mama no Brasil, com técnicas menos invasivas e reconstrução dos seios quase perfeita. Uma nova modalidade de furto está movimentando o comércio ilegal, principalmente na internet. Peças de veículos como faróis, rodas e até mesmo as portas viraram alvo de criminosos. O Jornal da Record teve acesso a flagrantes que aconteceram apenas este mês em São Paulo. Imagine encontrar o carro assim. Ele estava estacionado em frente ao condomínio onde o Rony mora. A frustração é absurda, porque você trabalha para ter um patrimônio, você não ganha isso não vem de graça. Em uma outra noite, na mesma rua em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, o alvo é uma picape. O criminoso quer levar a tampa da carroceria, força a peça até que consegue arrancá-la. A Michele só percebeu o que havia acontecido no dia seguinte.
O carro, que é usado no trabalho pelo marido dela, ficou alguns dias parado. Hoje a gente tem medo de ser vítima mesmo. Em vez de ser só alguma peça de carro, a gente está dentro do veículo. Eu tenho uma filha pequena e a gente tem esse medo constante. Agora a ação dos ladrões é durante o dia. O motociclista para perto de um carro. Outro suspeito também estaciona. Dessa vez, o furto é do farol do veículo. O suspeito retira a peça, coloca no baú da moto e os dois vão embora. O Rodrigo foi outra vítima. Ele saiu em uma noite para ir a uma festa de aniversário. No local da comemoração, teve que parar o carro na rua. Ficou pouco tempo, no máximo 1h30. Na hora de voltar para casa, o veículo estava sem os 2 faróis. Houve um dano na parte de lata, porque amassou, porque além deles arrancar os faróis, ainda teve a parte de funilaria, né? Nisso você vai gastar mais quanto? Juntando os dois vai dar quase R$5.000. Este delegado recomenda aos consumidores atenção ao comprar produtos usados, principalmente com as ofertas tentadoras em sites de comércio eletrônico. Exige nota fiscal daquele produto. Isso é muito importante, porque ela vai se eximir de qualquer responsabilidade amanhã, se ocorrer algum reconhecimento de objeto daquela peça. Se não tiver o receptador, não tem o ladrão. O casal acusado de matar uma garota no interior de São Paulo foi condenado a 36 anos de prisão. Bruno Oliveira e a esposa dele, Maiara Abrantes, vão cumprir a pena em regime fechado. Os pais da garota não tiveram permissão de acompanhar a sentença. A adolescente Vitória Gabriele foi morta em 2018 em Araçariguama, no interior de São Paulo. O corpo dela foi encontrado 8 dias após o desaparecimento da garota. A Câmara dos Deputados está reunida para votar em segundo turno a proposta de emenda constitucional dos precatórios. E nós vamos ao vivo a Brasília com as informações de Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Oi, Celso, Cris e aos que nos acompanham, uma ótima noite. A discussão do assunto começou pelos destaques que pretendiam mudar partes do projeto. A PEC autorizaria o governo a gastar mais do que arrecada sem pedir autorização ao Congresso Nacional. Só que isso foi barrado pela maioria dos deputados. O endividamento se mantém só para cobrir despesas obrigatórias, como pagamento de pessoal e manutenção da máquina pública. Nesse momento, ocorre a discussão do texto lá no plenário. Mais de 500 dos 513 parlamentares marcam presença. A votação deve acontecer em instantes e esse resultado pode implicar diretamente no Auxílio Brasil, o programa social que vai substituir o Bolsa Família. Cris e Celso. Os precatórios são dívidas do Estado que já foram julgadas e não podem mais ser contestadas. Eles devem ser pagos no ano seguinte à decisão judicial e ficam previstos no orçamento. De maneira geral, a proposta de emenda à Constituição, chamada de PEC dos precatórios, limita o pagamento dessas dívidas no ano que vem e, com isso, sobra dinheiro para o Auxílio Brasil. A expectativa é de um saldo a mais de 91,6 bilhões de reais no orçamento de 2022. Uma fatia deste valor irá para a correção do salário mínimo e o pagamento de benefícios previdenciários. A maior parte, cerca de 50 bilhões, vai ajudar a bancar o Auxílio Brasil, que custaria um total de 84 bilhões de reais no ano que vem, com um pagamento mínimo provisório de R$ 400. A votação de hoje testa as estratégias das duas alas do parlamento. Enquanto a base governista articulou ao longo do dia para diminuir as abstenções e juntar mais votos, na oposição, os líderes do PDT e do PSB tentavam convencer deputados que votaram a favor da proposta na semana passada a mudar de posição agora no segundo turno. Os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria para suspender as emendas do chamado orçamento secreto. Até o momento, o placar está em 6-1. A decisão dos ministros é considerada uma derrota do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ontem, Lira visitou o presidente do Supremo, Luiz Fux, para discutir o assunto. O orçamento secreto é como ficaram conhecidas as emendas do relator do orçamento.
A ministra Rosa Weber entendeu que falta transparência no uso do dinheiro, já que esse tipo de repasse não permite a identificação individual dos autores dos pedidos e o destino dos valores. O problema para os governistas é que a negociação de apoio à proposta da emenda constitucional dos precatórios passa por esse tipo de emenda. A ministra Rosa Weber foi seguida por Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, que criticou a troca de emendas por votos no Congresso. Com a posição da maioria dos ministros do STF, fica mantida a suspensão integral e imediata da distribuição de emendas de relator até o final do ano. O governo também passa a ser obrigado a dar ampla publicidade aos ofícios encaminhados por parlamentares para a destinação dos recursos em seus redutos eleitorais. A Advocacia da Câmara defende que a suspensão das emendas levará à paralisação da execução orçamentária e financeira de projetos em diversos setores, como obras públicas e saúde, incluindo a já em andamento, e até em relação a pagamentos acordados. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça aceitou um recurso da defesa do senador Flávio Bolsonaro e anulou todas as decisões da Justiça do Rio de Janeiro no caso das operações financeiras suspeitas no período em que o senador Flávio era deputado estadual. A defesa do senador alegou que o juiz que analisou o caso não poderia julgar autoridades com foro privilegiado. Vamos ver agora uma notícia em destaque no portal r7.com. A Justiça do Rio de Janeiro negou hoje um pedido de habeas corpus da defesa do doutor Jairinho. Os desembargadores decidiram por unanimidade manter a prisão do ex-vereador acusado pela morte do menino Henri Borel. A Justiça entendeu que não houve alterações significativas nos fatos que justificassem a soltura do réu. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV ou acesse r7.com. Morreu hoje, aos 87 anos, o ex-ministro Iris Rezende. Ele estava internado em um hospital de São Paulo depois de sofrer um acidente vascular cerebral no início de agosto. Iris Rezende morreu nesta madrugada vítima de pneumonia. Pela manhã, o corpo foi levado para Goiânia, onde percorreu as principais ruas em um carro do Corpo de Bombeiros. Nós vimos nas ruas pessoas chorando, acenando, fazendo foto, fazendo vídeo, dando adeus para Iris. E hoje o que está demonstrando aqui, tantas pessoas para poder dar o último adeus a Iris Rezende, que deixa uma marca, um legado, não só para Goiás, não só para Goiânia, mas também para o nosso país. Iris Rezende estava aposentado desde o fim do ano passado. Ele foi 4 vezes prefeito de Goiânia. Por 2 vezes, governou o estado de Goiás. Foi ainda ministro da Agricultura no governo Sarney e da Justiça na gestão de Fernando Henrique Cardoso. O político foi um dos fundadores do MDB. Sempre lutou pela democracia, pelo povo brasileiro e pelo povo goiano. A vida dele era cuidar de Goiânia, era cuidar do estado. Ele tinha quase que como se tivesse uma paixão especial, aquilo era a vida dele. E essa vida dele é que ele deu conta de fazer com que Goiás se projetasse no cenário nacional. Iris Rezende foi velado no Palácio das Esmeraldas, sede do governo de Goiás. Ele era casado com a também política Iris Araújo. Ele deixa 3 filhos. No Chile, os deputados decidiram abrir um processo de impeachment contra o presidente Sebastián Piñera. Numa sessão com quase 22 horas de duração, a oposição conseguiu o apoio suficiente para seguir com o processo, que agora vai ao Senado. O motivo para o impeachment é que o presidente teria vendido uma mineradora pertencente à sua família ao mesmo tempo em que governava o país, o que pode caracterizar conflito de interesses. O caso foi revelado no vazamento de documentos que ficou conhecido como Pandora Papers. Futebol. Os grupos de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos para o Campeonato Paulista do ano que vem foram sorteados hoje. As partidas da competição estadual mais forte do país serão transmitidas com exclusividade na televisão aberta pela Record TV. A estreia do Paulistão será no dia 26 de janeiro. Mais do que centenário, o Campeonato Paulista está de cara nova. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao pontapé inicial do Paulistão 2022. O sorteio dos grupos, comandado pela apresentadora da Record TV, Sabrina Sato, e pelo youtuber Fred, do canal Desimpedidos,
foi o resgate de uma antiga parceria. Futebol paulista e a Record é paulista. Nós precisamos juntar essas forças, dar as mãos e mostrar do que nós somos capazes. Nós podemos muito mais do que já fizemos. Nós temos que olhar para frente, para cima e alcançar os nossos objetivos. A presença da Record TV nos gramados paulistas atravessou décadas, desde os anos 50. De lá para cá foram eternizadas imagens de grandes vencedores e de campeões improváveis. 120 anos de tradição. O Campeonato Paulista foi o primeiro dos estaduais a ser disputado no Brasil. Para esta edição histórica, os 16 clubes foram distribuídos em 4 grupos. As mãos dos goleiros Everton do Palmeiras e Carlos Miguel do Corinthians, do atacante Lucas Braga do Santos e do meio-campo Luan do São Paulo definiram as formações. No grupo A estão Corinthians, maior campeão paulista com 30 títulos, Inter de Limeira, Guarani e Água Santa. Um grupo muito equilibrado, como sempre, né, no Campeonato Paulista. Esse último ano sofremos para classificar, mas não tenho dúvida que vamos ter um grande campeonato com times reforçados, times bem montados, que é o futebol de São Paulo. No grupo B, o atual campeão São Paulo ganhou a companhia de Ferroviária, Novo Horizontino e São Bernardo. O Campeonato Paulista é o campeonato mais bem organizado do Brasil, é um campeonato que tem os maiores clubes, as maiores torcidas e, portanto, o São Paulo entra com a responsabilidade de prestigiar cada jogo, cada fase e tentar novamente repetir o êxito de 2021. O grupo C tem Palmeiras, Mirassol, Ituano e Botafogo. Acho que vai ser um campeonato bom e a gente acha que temos todo aí condições de disputar bem esse campeonato. No grupo D estão Santos, Bragantino, Ponte Preta e Santo André. Estou muito satisfeito com o que se aproxima. O Santos está sempre confiante e com certeza a gente vai fazer um bom papel em 22. Nas 12 rodadas da primeira fase, os times de um grupo enfrentam todos os times dos outros grupos. Os 2 melhores de cada grupo se enfrentam nas quartas de final em jogo único. Nas semifinais, o vencedor também será definido numa partida só. A grande decisão terá jogos de ida e volta. O campeão você vai conhecer aqui na Record, a casa do futebol paulista. E a Record TV também vai transmitir o Campeonato Carioca 2022. Pelo Brasileirão, Chapecoense e Flamengo ficaram no empate em Santa Catarina. O Flamengo marcou primeiro na Arena Condá, em Chapecó. Mateuzinho fez jogada individual e bateu cruzado. Depois da pressão, Caio Nunes deixou tudo igual. E o próprio Caio Nunes, de cabeça, virou o jogo. 2-1. Ainda no primeiro tempo, Michael foi lançado e fechou o placar. Chapecoense 2, Flamengo também 2. Uma pesquisa da renomada Universidade de Oxford revelou 23 sintomas associados ao câncer de pâncreas. A descoberta deve ajudar no tratamento precoce da doença. Sentir sede excessiva e ter urina de cor escura são alguns dos indicativos de que a pessoa possa estar com câncer no órgão. É a primeira vez que esses sintomas são associados à doença. O câncer de pâncreas é um dos mais letais, justamente porque o diagnóstico costuma demorar. Ainda segundo a pesquisa, os primeiros sintomas podem aparecer até 1 ano antes da confirmação do tumor. Mas é sempre necessário consultar um médico. Os sintomas isoladamente não significam que a pessoa esteja com a doença. Por ano, mais de 60 mil mulheres vão receber o diagnóstico de câncer de mama em todo o Brasil. O momento é sempre apavorante. Mas novas tecnologias e materiais cada vez mais modernos fazem o tratamento ser menos invasivo e a reconstrução, quando necessária, mais perfeita. Era sim uma boa fase da vida, mas Joana tinha acabado de abrir um negócio mesmo durante a pandemia. Estava otimista.
A saúde parecia perfeita, sem sintoma algum. Mas no momento mais improvável, durante uma sessão de massagem, veio a suspeita. Ela sentiu um nódulo próximo da minha axila. Imediatamente ela falou assim: Majô, os seus exames estão em dia? Eu falei, a gente na pandemia, né, foi em novembro de 2020. Eu tinha feito os meus exames em julho de 2019, inclusive marcador de célula tumoral, e tinha dado negativo. A empresária agiu rápido. No dia seguinte, já estava no médico, fez uma mamografia. Os especialistas pediram exames complementares e biópsia, que confirmaram o câncer de mama aos 36 anos de idade. Eu só chorava, né, desesperada. Eu tive casos na família, então só pensava nos meus filhos, só penso neles, que são pequenos ainda. Então o chão se abriu naquele momento. Nos abraçamos e... Ainda em choque, ela não perdeu tempo e começou o tratamento de imediato, sessões de rádio e químio. Cair o cabelo foi uma das partes mais difíceis para mim, para todas, tá? Para todas as mulheres. A gente ouve muito durante o tratamento que, isso não é nada, cabelo cresce. O importante é ficar viva. É óbvio que o importante é ficar viva, a gente quer ficar viva, em primeiro lugar, né? Embora o tumor fosse na mama esquerda, a cirurgia foi feita nas duas para retirada de tecidos. Eu tirei 60% ou 70% do tecido mamário, das duas, e 5 linfonodos. Um estava comprometido, os outros eles tiraram para ter uma margem de segurança. Um procedimento tão invasivo que a empresária teve que recorrer à reconstrução mamária. Um marco que mudou o jeito de pensar, de viver. Não encaro como um aprendizado, mas eu falo que os meus medos que eu tinha antes ficaram menores hoje. Né? As prioridades mudaram e os meus medos ficaram menores. Virgínia foi diagnosticada com câncer de mama em 2016. Também passou por rádio, químio e retirada de parte da mama. Mas o câncer voltou em 2019, no mesmo lugar, e novas intervenções foram feitas, como a retirada total da mama direita. Como que eu vou, encarar meu casamento agora? Como que eu vou olhar para o meu marido? Então eu sofria muito com isso. E eu chorava muito, porque é difícil você olhar, se ver assim no espelho, como eu tinha muito. Então assim, era como se eu visse um tumor de um lado. No Brasil, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, com o surgimento de mais de 66 mil novos casos a cada ano. Esse tipo de tumor também pode ser detectado entre homens, mas numa incidência bem menor, cerca de 1% dos casos. Se for diagnosticado precocemente e tratado de maneira correta, as chances de cura são altas, mais de 95%, o que tem levado muita gente a antecipar os cuidados e exames preventivos. Quanto mais precoce, maior a chance de cura. Então, a minha sorte é que a minha massoterapeuta encontrou o nódulo, mas eu falo, ei garota, se toca, comecem a se tocar, porque faz toda a diferença. Uma das formas mais eficientes para a detecção do câncer de mama é a mamografia, indicada para pacientes sem histórico familiar a partir dos 50 anos de idade. Se o câncer foi diagnosticado no exame, independente da indicação de químio ou rádio, o tratamento é 100% cirúrgico. Seja apenas numa pequena fração da mama, a retirada parcial, o chamado quadrante, ou a mastectomia, o procedimento mais radical, com retirada total ou superior a 80% da mama. E mesmo na situação da mastectomia, há a possibilidade de você preservar toda a pele da mama, inclusive a areola e o mamilo. Então, as cicatrizes são cicatrizes menores e menos perceptíveis. De acordo com o último censo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, antes da pandemia, 34% das mulheres que faziam retirada parcial ou total da mama passaram pela reconstrução mamária, que pode ser feita com expansores e próteses de silicone.
técnicas cada vez mais modernas e menos invasivas, como as realizadas no Hospital Moriá, em São Paulo. Pelo desenvolvimento da química, da física e da tecnologia desses novos materiais, nós temos a possibilidade de ter próteses e expansores muito mais biocompatíveis, que aumentam o potencial de integração dentro do organismo e reduzem ainda mais a incidência de complicações. Mais que estética, a reconstrução mamária resgata a autoestima, ajuda na adesão ao tratamento, acelera a recuperação de mulheres já tão impactadas por uma doença que muda a rotina e rouba uma parte tão importante e simbólica do corpo feminino. Mulheres que são submetidas à reconstrução mamária têm melhores índices e notas nesses quesitos de autoimagem, feminilidade e qualidade de vida, quando comparada às mulheres que não recebem a reconstrução. Por conta da pandemia e do trauma, com tantos procedimentos, Virgínia ainda não passou pela reconstrução, mas não vê a hora. Fiquei um pouco traumatizada, né? Eu quis esperar um pouco, se era para ver se era isso mesmo que eu queria. Eu continuo firme, né? É o meu sonho, então eu estou confiante e vou fazer. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite e até amanhã.